Boa noite! Muito obrigado a todos aqui presentes. Que honra, que orgulho. Começamos agora a nossa jornada pela Bahia, direto de Salvador. Novamente, que orgulho, que felicidade. E começo já pedindo desculpas a vocês por ter pedido voto no bosta do Sandro Filho. Peço desculpas aqui a todos. Carro-barco, hein? Carro-barco. Ele e os traidores que eram do movimento que ficaram lá com o carguinho. Bando de vagabundo, e é vagabundo também, gosta disso aqui. Meus amigos, boa noite a todos. Estamos agora, quem diria, às vésperas de bater os tais 10%. Que vão garantir que nós estejamos em condições reais de lutar para ir para o segundo turno. Porque eu vou para o segundo turno. Eu não. Vamos parar de falar em primeira pessoa. Nós vamos ao segundo turno. Nós vamos ao segundo turno porque há nitidamente um desejo, uma vontade da nossa geração de fazer algo novo, de não errar como erraram antes com aquele maldito Bolsonaro, de não abraçar o erro, de não abraçar a fraqueza, de tentar fazer o certo o tempo todo, de tentar ser o mais inteligente, o mais capacitado, o mais trabalhador, o mais esforçado. Isso não sou eu, isso é a nossa geração, isso é a energia que nós queremos colocar. É a vontade de tentar ser o melhor o tempo todo. Nós vamos conseguir fazer isso. Está no nosso DNA. Nós montamos o partido e negaram nossa existência. Nós montamos o partido e disseram, vamos fazer uma figuração na eleição. Lembro de uma das primeiras reuniões que eu fui fazer no tal mercado financeiro. Fui me apresentar, já estou forte nas redes, tal, tinha 1%. Aí a única pergunta, e você vai apoiar o Tarcísio, certo? Falei, meu amigo, você nem Tarcísio será candidato, e nem que eu precisasse ir ao inferno eu vou apoiar um covarde como Tarcísio. Jamais. Eles não entendiam o material que nós somos feitos. Eles achavam que tudo é aquela maldita estratégia, a troca de favores, a se colocar no jogo para ganhar uma posição e depois vender dificuldade no segundo turno. Quando eu falei para eles, nós viemos para ganhar, eles ficaram, legal, boa. Eu me lembro, uma das primeiras entrevistas que eu fiz na Jovem Pan. Tentem lembrar dessa entrevista. Lá na entrevista disseram o seguinte, Renan, mas você faria governo, né, numa hipótese, né, do Tarcísio ou os outros ganharem? Eu falei, jamais. Mas veja, eu poderia me compor com eles. Talvez o Tarcísio ou o Zema poderiam vir trabalhar no meu governo. Isso foi em outubro ou novembro do ano passado e o jornalista riu. Eu falei pra ele, por que você tá rindo? Nesse instante, Tarcísio sequer candidato e Zema já ficou lá pra trás. Então as risadas ficaram para trás também. Então primeiro eles riram da gente, trataram como piada. Aí o louquinho do Renan, né? Não estou entendendo. Não estou entendendo a graça. Virou um ano, começamos a crescer. E de piada, atingimos aquele status vencedor em que somos agora uma ameaça fascista. Salva de palmas para a ameaça fascista. Veja, ontem eu fui num evento gigantesco da Esfera. A Esfera é um grupo empresarial. Conheci eles, tinham grandes empresários nacionais. Discursei, gostaram muito, desci, fui fazer uma coletiva de imprensa e começou a aparecer agora tem outros jornalistas, no geral são jornalistas mulheres, que estão muito preocupadas com duas coisas. O avanço dos Red Pills, e eu não sei porque eu não sou Red Pill. Eu não sou Red Pill. O meu grupo é conhecido assim, por histórias heterossexuais, de pessoas que têm uma vida ativa, que não é exatamente o caso dos Red Pills, então não é o nosso caso. E também estão preocupados com o avanço do fascismo. O que eu fiquei um tanto quanto confuso, né?
E aí, a partir do momento que você começa a ser chamado de fascista por jornalistas de extrema esquerda, é que a vitória está escrita. A jornalista da Folha... Alguém aqui já leu algum fragmento do livro amarelo? Quem já leu, levanta a mão. Maravilhoso. Pois bem, não há nenhuma parte que fale sobre anarcocapitalismo. Nós não somos anarcocapitalistas. A jornalista da Folha passou por um intelectual da Federal do Rio de Janeiro. Aquele intelectual foi muito claro. Olha, o livro amarelo, ele é tomado de anarcocapitalismo, discussões de raça e gênero e não sei o quê. E não há absolutamente nada, zero sobre isso. Mas eles publicaram e queriam deixar muito claro que fazia parte agora de um movimento neofascista. Falei, cara, a história ela vai se repetindo. Igual acontece, exatamente. Igual com o Milei, foi com o próprio Bolsonaro. Todas as declarações já vão nessa linha. Uma jornalista me parou, mas... E os corpos mortos no Rio de Janeiro foram. Eles não entenderam que, se eleito, aquela cena vai se repetir, será multiplicada, ela não será repetida. E seremos democráticos. Seremos democráticos. Isso vai acontecer aqui na Bahia também. Bonde dos malucos será o bonde dos enterrados. Nós vamos destruí-los a todos. Não sobrará facção nenhuma. Seus líderes mortos ou presos pro resto da vida. É isso. Então, se eu vencer, o recado para os jornalistas assustados é que o povo quer isso. As pessoas querem isso. As pessoas não querem pacificar com quem leva terror para elas. Hoje eu fui gravar um vídeo justamente no local em que mataram aqueles 3 trabalhadores que eram instaladores de internet. Eles foram instalar a internet no local, o pessoal do bonde dos malucos passou fogo neles e largou o corpo deles no chão para que todo mundo visse como eles são poderosos. Foi torturado, viu? Houve tortura. Ou seja, entendam uma coisa, o bonde dos malucos, morrer tá no lucro. Tá no lucro. Porque o que deveria acontecer com esses caras, eu não posso falar por motivos de lei eleitoral. Torturado! Eles precisam ser mortos. Nós não temos que ter, nossa palavra não tem que fazer curva, nossa palavra tem que ser reta como uma flecha. O que o Brasil quer com eles é matá-los a todos, é destruir a todos. E que mostrem aqui na câmera, por favor, aqui que estamos na população de Salvador, a cidade no Brasil com maior composição africana, porque nós temos homens brancos, mulheres brancas, homens pardos, mulheres pardas, homens negros, mulheres negras, todos querem a mesma coisa. Ninguém aqui quer passar pano pra vagabundo. Por que eu digo isso? Porque o jornalista tá tarado pra dizer, ele quer o genocídio do menino negro da primeira. Não, eu quero o genocídio de bandido. Se bandido for branco, vai morrer do mesmo jeito. Óbvio. Outra coisa que vieram falar, mas isso é populismo. Não, isso é política pública baseada em evidência. O aumento da pena e a sensação de que pode ser pego, de acordo com a literatura internacional a respeito, tem um efeito de dissuasão sobre aquele que comete o crime enorme. Então nós vamos destruir o crime organizado, vamos aumentar as penas e aumentar a efetividade do Estado em pegar os bandidos. Aí o cara que tem aquela vocação em ser bandido vai pensar 2 vezes em ser bandido. E vai ser um jogo, vai ser assim da agora em diante. E nós precisamos trazer aí ordem. E é isso que eu vou falar agora, não só sobre a Bahia, mas primeiro sobre Salvador. Sobre a triste cidade de Salvador. Eu já falei algumas vezes, a Bahia é um lugar que, de acordo com a propaganda nacional, foi condenado a ser feliz. Permanentemente você tem que estar feliz com a batida do tambor do tum. Vocês estão sempre condenados a serem felizes. E isso tem um preço. Porque cria uma caricatura do que é o baiano, de que vocês têm que viver o festeiro, aquela alegria, aquela energia. E aí parece que permanentemente
Você tem que aceitar uma subcultura de pobreza e baixa produtividade. Industrializada. Não só desindustrializada, porque vocês nem sequer se industrializaram. Vocês não chegaram ao ponto de se industrializar. A situação daqui é uma situação de precariedade, uma sociedade de serviços que paga mal as pessoas porque as pessoas são pobres, porque a qualificação da mão de obra é baixa e uma altíssima dependência do governo. Em números absolutos, mesmo com a população muito, mas muito menor, Bahia tem mais gente no Bolsa Família do que um estado como São Paulo, que tem uma população muitas vezes maior do que a da Bahia. O segundo maior semestre do estado do Brasil. Gigantesco. E o que isso quer dizer? Eu falei isso no Maranhão. Estado que é pobre, mas tem ICMS alto, é estado que foi construído, a construção institucional dele foi feita para que não haja atividade produtiva, que ele viva de mamar o Pacto Federativo, para que as classes políticas locais permaneçam no poder. Porque se não tem atividade econômica, quem manda e entrega o dinheiro para que a pessoa sobreviva é o político. É um regime de servidão. E é o regime que vocês vivem. Vocês vivem um regime semi-feudal, de servidão, com semi-escravidão da população mais pobre. O capitalismo não chegou para vocês, a modernidade não chegou para vocês. Vocês estão no regime ainda do século XIX. A Bahia... E eu digo mais... Somos obrigados a ir para outro estado. Exatamente, eu vou chegar aí, ó. Calma aí. Vocês tinham um dos piores coronelismos do Brasil. O coronelismo famoso. Vocês conseguiram mesclar o coronelismo com o petismo. O petismo conseguiu ferrar aqui, fazendo uma mistura perfeita da pior doutrina de esquerda que veio do sul-sudeste do Brasil com o coronelismo mais atrasado do nordeste do Brasil. E aí vocês ficaram reféns disso, porque agora vocês têm coronéis socialistas. Vocês conseguiram uma mistura única e vocês estão reféns desses caras. E o que está acontecendo com as pessoas daqui? Estão indo embora. A população de Salvador está indo embora e a população da Bahia está indo embora. Vocês estão abandonando isso. E ainda assim eles permanecem vencendo. Porque se nós rodarmos as cidades pequenas do interior da Bahia, as pessoas dependentes continuam votando. E pior não é apenas votar, é votar e defender, dançar músicas do olha meu prefeito, olha meu governador. Eu vou começar a rodar o estado, dessa vez falando disso, mas depois vou rolar o interiorzão. E vejam o que é mais desesperador. Aí há os setores produtivos. O agroprodutivo é sabotado permanentemente pelo governo local e também pelo governo federal. O que a Bahia ganhou em 20 anos de PT? Aumento dos crime organizado, facção, facções, favela. É aqui que o safado do Lula foi eleito do Ceará mais. Qualidade de vida de todas as Ó, isso virou, juro pra vocês, tá virando terapia de grupo. Eu tô falando sério, é legal o riso prestar atenção e filmar a galera, porque é o evento que as pessoas estão mais participando com raiva. E eis o ponto. Nós precisamos, de maneira bem clara, começar uma reação aqui. Eu sei, e as pesquisas estão mostrando isso já nos outros estados do Nordeste, onde nós rodamos, nós começamos a tirar eleitor até do Lula. E nós vamos começar a fazer isso na Bahia. Não só aqui em Salvador, mas em todo o estado, nós precisamos começar a despertar, especialmente os mais jovens, para a vingança contra o PT. Há uma vingança que nós precisamos fazer. Eu vou fazer o que os outros candidatos de direita não fizeram, que é rodar o interior, ir nas cidades tomadas por eles,
visitar as rádios que são muitas vezes compradas por eles, fazer o que nós já fizemos no Ceará, o que nós já fizemos no Rio Grande do Norte, o que nós já fizemos em Pernambuco, o que nós fizemos no Maranhão, faremos também na Bahia. E vamos começar um fenômeno, que é esse fenômeno que nós estamos vendo aqui. É um despertar. As pessoas estão despertando. E o despertar de vocês é fundamental. Porque nós iremos ao segundo turno e, virando os votos da Bahia, nós ganharemos o segundo turno. Nós ganharemos. Eu falo de maneira muito séria. Falo de maneira muito clara. Ninguém entendeu qual é o nosso caminho da pré-campanha. Eu comecei a rodar o Nordeste antes, que é ir na casa deles. O lugar onde eles achavam que era estoque de votos. Que é assim que o PT chama o Nordeste. É o nosso estoque de votos, nosso depósito de votos. Ele trata vocês como um depósito de gente, um depósito eleitoral, que eles jogam umas migalhas, uma graninha. Uma parte da população gosta e aceita, e isso é real. E há uma parte da população aqui da Bahia que nós temos que entender. Não há muito o que se fazer. Eles vão querer ficar na mentira e na ignorância para sempre. Só que nós não precisamos ficar presos a eles. Nós vamos exportar os mais jovens, os mais inteligentes, os mais produtivos e os mais capazes. Ao fazer isso, nós dividiremos os estados que eles chamam de depósito, de estoque de votos. E aí, somados com os votos que nós temos ao redor do Brasil, nós vamos vencer. Então eu plantei, nessas viagens, estou plantando agora na Bahia, não a vitória do primeiro turno, mas a vitória no segundo turno. A desgraça da Bahia. A pesquisa Nexus nos mostrou de maneira muito clara que eu sou o único pré-candidato que consegue retirar votos do petismo, do bolsonarismo e de quem votou nulo na última eleição. E nós só fazemos isso porque em todos os lugares nós falamos a verdade para as pessoas. E é muito simples. Nós falamos a verdade machuca para muitas pessoas, para outras ela liberta. A verdade machuca, mas a verdade liberta. Eu venho tomando bronca, inclusive do meu time, por falar, ir nos eventos, como eu fui no evento da Esfera, ou ir em televisão e falar a nossa agenda econômica e falar, eu quero falar primeiro de tudo o que é impopular. Falar que eu vou tirar as mamatas do judiciário, falar que eu vou pra cima do STF, falar que eu vou tirar renúncia fiscal de grande empresa é fácil, todos falam. Falar que vai precisar fazer outra reforma da Previdência, eles não falam, eu falo. E ao falar isso, novamente, por mais que machuque o coração de alguns, eu liberto a todos. Porque eu não trato o eleitor como idiota e eu tiro o véu de ignorância por trás das eleições. São eleições que precisam que as pessoas fiquem ignorantes. Entendam uma coisa, quando eu for para Manaus, eu vou precisar explicar para a população de lá que a Zona Franca como existe não pode continuar. Quando eu for rodar a região sul, eu vou explicar que eles gastaram o tempo deles elegendo um monte de idiota do bolsonarismo e aqueles caras ficaram levando o voto deles e vou fazer eles terem infraestrutura. Quando eu for para o meu estado de São Paulo, eu vou ter que explicar que eleger Érica Hilton e Carla Zambelli não tem nenhuma utilidade e São Paulo exportou o PCC para o resto do Brasil. Ao falar a verdade, nós libertamos as pessoas da ignorância e despertamos os melhores, porque o remédio que nós teremos que tomar para salvar o país é amargo. Não existe tratamento simples, não existe ir para a UTI e ficar tomando sorvete. O Brasil está na UTI, vai doer, mas você precisa de um melhor médico possível e um tratamento mais corajoso para salvar essa porra. E é assim que eu vou fazer. Nós chegaremos ao poder falando a verdade ou não chegaremos. Eu não quero chegar ao poder mentindo. Eu vou falar tudo que for difícil, tudo que supostamente tira o voto. As pessoas não são idiotas.
Cada vez menos as pessoas estão caindo nos truques do Lula. O Lula está tendo que abusar. Ele no mesmo ano, ele está dando botijão de gás e energia elétrica. E não está melhorando a popularidade dele. Qual é o recado? As pessoas percebem que o que está sendo dado com uma mão está sendo tirado com a outra. Os produtos estão cada vez mais caros. Aí o cara fala, nossa, ganhei um botijão de gás, mas não consegue comprar carne para cozinhar. Então, uma mão que dá, a outra tira. Uma mão com 5 dedos dá, mas outra com 4 tira. Essa é a malandragem do filho da puta. E milhões de pessoas no Brasil perceberam isso. Os mais jovens, as pessoas que estão criando a própria renda, trabalhando sozinhas, o cara que vira Uber, a pessoa que aprende a trabalhar com internet, a pessoa que está fazendo a correria dela para sobreviver, já entendeu que esse jogo é uma mentira. Essa pessoa está tendo que ralar, ao mesmo tempo em que ela está ficando com a conta da inflação, dos juros altos, e a vida não melhora para ela. Pois bem, é com ela que eu estou apelando primeiro, que basicamente são as pessoas que estão aqui. E é com vocês que estou falando, vocês serão os primeiros a entender a dor do sacrifício, porque vocês já fazem ele, mas vocês são os primeiros a sentirem os primeiros sintomas positivos do tratamento. Porque ao fazer as reformas difíceis que nós faremos, com aquela PEC protocolada pelo Kim, do nada os juros hoje no Brasil, que está em quase 15%, vai poder cair para 7, 6. Do nada vocês vão poder comprar casa a prazo, carro a prazo, carro a prazo, moto a prazo. Empresários vão poder investir. Com base nisso, a taxa de juros caindo e os gastos públicos diminuindo, nós vamos poder baixar impostos, nós aumentamos o consumo das pessoas. Quando se aumenta o consumo, você consegue trazer investimento. E melhorando o investimento, nós conseguimos fazer infraestrutura. E com infraestrutura, dinheiro mais barato, menos impostos, todos nós ficaremos mais ricos. Especialmente as pessoas que já estão trabalhando e pagando o pato, que são vocês. De acordo com a pesquisa Atlas, literalmente o meu eleitor são as pessoas que estão ralando e estão putas. Ou seja, eu tenho o melhor do Brasil. Eu não tô com a turma do Vorkal, que é o cara que tá no topo. E eu não tô com o cara que não tá ralando, não tá fazendo nada. O cara que tá encostado no Bolsa Família. Eu tô com o filho da puta que tá pagando a conta. E são as pessoas que estão pagando a conta que vão fazer essa revolução, caralho. É isso que eu tô vendo aqui. Vocês são essas pessoas.